Olá, seja bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Está começando mais um EBD.com, aqui é o local onde a gente grava as revistas da editora Betel Dominical. Estamos no quarto trimestre, estudando sobre personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Bom, nós estamos na lição de número 9. Lázaro, o amigo de Jesus, testemunha da vida. Você não pode perder, então, esta lição. Fica aí com a gente, que tem muita coisa boa. Uma das aulas principais aí que a gente precisa ter, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim você não vai perder nada, tá bom? E prepara aí seu chamate, seu tererê, seu pererê, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Nós vamos também fazer aqui, né, a leitura do seu alô. Manda um alô aí, mandando um alô para o seu pastor, para a sua classe. A gente vai fazer hoje, aí vai ler, vamos ver quantas vezes vai tocar também o sininho. E a gente também, né, vai trazer algo aqui especial sobre a lição de número 9, que você não pode perder. O nosso quadro interativo já está tudo preparado para dar aquela aula bacana aí para você. Esse quadro interativo vai te ajudar a você fazer sua própria aula, o seu próprio plano de aula você faz aqui comigo, para que você não seja dependente só de ninguém, apenas de Jesus. Tá bom? Roda a vinheta. E aí nós já voltamos, e você que está pensando em ajudar o canal, você pode ajudar sendo membro do canal. Sendo membro do canal Boa Semente, você vai ter vídeos exclusivos, vídeos que só você tem. Você também pode ser apoiador do canal. E nesse caso, você vai ter todo o conteúdo que a gente prepara, os planos de aula, o flip chart, o quadro interativo, palavras cruzadas, aula de aprofundamento. Olha, muita coisa mesmo que você vai ter. E é muito legal você estar com a gente. Perguntas, atividades e o slide também, tá bom? Todo o conteúdo você pode ter se você for apoiador do canal. Sendo apoiador, você compartilha, vai estar nos ajudando com uma quantia mensal. E toda semana, na sexta-feira, você recebe aí no seu zap ou pelo e-mail ali o link para o nosso kit de EBD, onde você vai receber todo esse conteúdo, tá bom? Vai estar nos ajudando a levar a boa semente e ao mesmo tempo vai estar aprendendo mais. Se você não puder, também você pode também entrar aqui no canal. O telefone da Benção 96517-2154 e ali você pegar todo o conteúdo gratuito que é feito pela equipe Boa Semente. Nesse caso tem plano de aula e tem questionário, tá bom? Olha, não deixe de fazer. Se fosse você, ficava na nossa comunidade de Zap, ali tem vários grupos que você pode ali entrar e ali ser abençoado com conteúdo, ficar ali aguardando, porque na sexta-feira você vai receber esse material gratuito. E também aproveitar e ser apoiador, porque assim é uma forma de você retribuir, né? De você estar devolvendo um pouco, ajudando um pouco aqueles que te ajudam, que é o canal. Não deixe também de ter os nossos e-books. Aqui toda semana a gente lança um e-book. A gente está no e-book número 9, Personagens da Bíblia. Vamos trabalhar Lázaro, né? Não deixe de baixar, vai ser bênção aí para a sua vida. Você compra e ajuda e aí pela Hotmart. E também os produtos, né, que nós anunciamos, as Bíblias que você vê aqui, as Bíblias de estudos, produtos, tudo que aparece aqui, seja na Shopee e também no Mercado Livre, né, você vai estar ajudando o canal, tá? E é muito simples você comprar aqui. Você clica na Bíblia ou no conteúdo que aparece na própria tela da, do YouTube, então você nem precisa sair. Você clica no próprio, você viu a Bíblia ali, apareceu, você clicou na Bíblia. Se você quiser a Bíblia de estudo, um livro, um conteúdo, você clica e aí dentro do próprio vídeo, aqui dentro do próprio ambiente do YouTube, você consegue comprar, tá bom? Vamos lá! Lição de número 9. Estamos quase terminando o trimestre, hein? Maravilha! Ah, essa semana eu tive na Desceropédica, pastor Eliezer Gonçalves. Ganhei uns presentes, eu vou mostrar para vocês no final, mas só no final eu vou mostrar aí que eu ganhei. Sempre gosto, que eu vou numa igreja, eu gosto
de mostrar aquilo que a gente ganha quando a gente é bem recebido, não é bom ir no lugar que a gente é bem recebido. Eu fui muito bem recebido e fico feliz de poder ter ido lá. E eu quero mostrar para vocês o que eu ganhei no final. Também um abraço aqui especial para a igreja de Betânia, Igreja Batista de Betânia. Estive pregando lá na Semana da Consciência Negra. Foi uma bênção também, um abraço também para o pastor Romão e todos as pessoas lá do grupo CONEB, que é o grupo de movimento negro evangélico ali naquela Igreja Batista. Foi uma bênção. Lição 9. Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. Texto áureo. Assim falou e depois disse-lhes Lázaro, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. João 11:11. Verdade aplicada, cada discípulo de Cristo é escolhido por Jesus para fazer a sua vontade, ser seu amigo. Objetivos da lição são 3: identificar a amizade entre Lázaro e Jesus, reconhecer a necessidade de crer para ver a glória de Deus e ressaltar que Jesus ressuscitou a Lázaro. O texto de referência está em João capítulo 11, do 1 ao 5. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Os hinos de hoje são os hinos 8, 198 e 200. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, que Tu nos dá de podermos entrar na casa dos Teus filhos para juntos podermos estudar a Tua palavra. Seja conosco, fale conosco, usa-nos, Senhor, e usa cada professor, professora, na sua classe, na sua sala de aula, para ser bênção, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos. Seja conosco, Pai. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom, então na lição de hoje, a lição de número 9, nós vamos trabalhar com Lázaro, né? Essa figura tão interessante da gente trabalhar. Eu já vou chamar aqui o nosso quadro interativo, e no quadro interativo, na nossa introdução, a gente vai estudar alguns temas que eu quero chamar a atenção de vocês aí nessa introdução, que eu acho muito importante. E aí eu já montei um resumo aqui, esquemático, para a gente trabalhar. Então vamos lá. Bom, qual é o lugar, né? O lugar. É importante você ressaltar alguns pontos assim que eu acho muito legais, né? A ressurreição de Lázaro é o clímax, vou botar aqui em vermelho aqui. É o clímax da tensão entre Jesus e os judeus. É o clímax, é o momento chave, é o momento que vai definir aqui tudo que vai vir para frente. E por que que ele é um momento importante? Por que que ele é esse clímax, né? Porque logo depois desse evento, né, não muito depois, porque você tem aí ainda Bartimeu, mas aí você agora, essa multidão que vai presenciar, que vai acontecer ali em Betânia, vai ser a multidão que muitos, né, desses vão estar em Jerusalém e vão presenciar a crucificação. Aliás, é importante ressaltar que, né, um dos fatores que vão levar Jesus à cruz é justamente a ressurreição de Lázaro. E é interessante a gente ver como é que tem essa nuance aqui entre morte e vida. E entre vida e morte. Por quê? A morte de Lázaro, vou botar outra caneta aqui. A morte de Lázaro, né, transforma-se, vai se transformar em vida, porque ele vai ser ressuscitado, vai tornar a viver. Agora, a vida de Jesus vai se transformar em morte, ou seja, ele vai morrer, justamente por causa da ressurreição de Lázaro. Porque a ressurreição de Lázaro, ela vai, como eu botei aqui, ó, ela vai precipitar a decisão dos líderes em matar Jesus. Depois disso acontecido, foi o clima. Você falou assim, olha, esse cara é poderoso, ou ele é muito charlatão,
ou ele é muito de Deus, ou ele é um grande profeta, ou ele é um grande falsário. Então, a gente tem que dar um jeito dele. E aí eles vão é, levar Jesus até a cruz. Mas esse episódio também mostra que o Senhor é o Senhor da morte. Ele é o dono da vida. Né? Então ele mostra isso na ressurreição de Lázaro e ele mostra isso depois, porque ele mesmo diz que ele entrega a sua vida. Ele não são os judeus, não são os romanos que tiram a vida de Jesus, mas ele mesmo entrega a sua vida. Ok? Então, eu sou a ressurreição da vida, é o ponto-chave, a gente já conhece disso. Há uma discussão nesse capítulo entre fé e incredulidade, né? E o sinal é. Por quê? Porque Marta fala: olha, se eu estivesse aqui, isso não teria acontecido. E tudo isso foi a preparação para a Páscoa e o anúncio da ressurreição de Cristo Jesus. Então, observe, observe como que esse ponto é importante, né? Como esse ponto é importante. Aí a gente tem alguns pontos importantes nessa narrativa. O problema da demora de Jesus, né, é um ponto importante para a gente não pode esquecer. Né? Há discurso entre que Jesus leva 4 dias para poder chegar lá. O diálogo, o choro de Maria, o milagre e as consequências, porque o fato vai levar à morte, né, de Jesus. Porque os fariseus, eles vão ficar possessos de raiva. E aqui é interessante alguns pontos que eu chamei a atenção aqui para a gente falar sobre a questão da morte. A palavra grega para morte aqui era realmente morto, realmente, né? Era necro. Essa palavra aqui significa necro. Essa palavra necro não é para quem desmaiou, é necro, não tem mais possibilidade de vida. Necro, sem vida, apodrecido já. Né? A palavra necro vem significa isso, morto, sem vida. Inclusive a palavra hoje que nós temos negro vem de necro. Por isso que nós dizemos que é errado chamar alguém de negro, porque negro é sujo, é alguma coisa horrível, alguma coisa morta. Né? O correto hoje em dia é se falar preto, uma pessoa preta. Preto é etnia, negro é cor, né? Então, por exemplo, a gente fala um carro preto, uma grana preta, ou seja, preto é uma coisa boa, né? Ganhei uma grana preta, tem um vestido preto, a gente usa preto. Então, quando a gente fala de negro, é uma coisa tão negativa, né? Negro, fulano é negro. Então, a palavra negro, ela é usada no tempo da escravidão para se referir aos escravizados como pessoas incapazes. Por isso que a gente não usa mais essa palavra. Então, aqui é justamente essa palavra que está sendo usada. Necro, ou seja, morto, né? Não tinha mais jeito. Isso vai mostrar o poder, né, de ressurreição de Jesus. E a palavra que vai da ressurreição é a palavra anastasis, que é a palavra que significa ressurreição. Quando Jesus diz para a irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estava falando não apenas daquela da ressurreição ali de Lázaro, ali, dele voltar àquela vida natural, mas Jesus estava, ao usar a palavra anastasis, estava falando da ressurreição para a vida eterna. A gente sabe que Lázaro ressuscitou para depois morrer. Né? Lázaro ressuscitou, mas não viveu para sempre. O único que vai ressuscitar para depois não morrer mais é Jesus, o primeiro deles. Por isso que a Bíblia diz que ele é o primeiro, ele é o primogênito nos nossos irmãos, porque ele vai inaugurar agora essa possibilidade dessa nova vida, anastasis, ou seja, a vida eterna, a ressurreição eterna. E aqui a gente tem uma dinâmica interessante, porque ele tem o verbo, que Jesus é o verbo. Lembra que em João ele está dizendo isso lá, né, que ele é o verbo estava com Deus e era Deus. Quando Jesus brada, né, e chama Lázaro para fora, aquilo é um comando, é uma palavra de poder. Né? E Lázaro saiu, né, em resposta à sua voz. Essa palavra sai para fora, ela foi carregada de poder.
ela foi carregada de autoridade. E alguns teólogos discutem que essa autoridade de Jesus, através da sua palavra, fez com que Lázaro, dentro do seu sepulcro, ele viesse à vida, né? Ele voltasse a viver. Era uma palavra poderosa. Por isso a gente pode dizer que Jesus fala, né? E Lázaro, e a vida responde, né? Ou seja, a terra a morte obedece à voz de Deus. Até a morte obedece à voz do Senhor. Quais são os aspectos culturais desse texto, né, que a gente está estudando aqui? Os aspectos culturais são o quê? Você, o professor de EBD, ele precisa entender o enterro no primeiro século, né, que a gente está estudando aqui, como é que ele era, né? Ele era feito na rocha. Não existia cemitério como existe hoje. Então, eram túmulos. Então, eles escavavam túmulos e sepultavam seus corpos na rocha. E para poder impedir que os corpos fossem violados, porque isso era uma grande profanação, isso era algo terrível, né, de acontecer, eles colocavam as pedras, né, fechando as entradas. Mas antes disso, os corpos eram preparados. E como é que eles eram preparados? Eles eram envoltos em faixas de linho e ungidos. Esses linhos, que eram linho fino que era usado, mas tinham também perfumes, geralmente que eram usados para poder fazer esse embalsamento, né? Que era manter aquele corpo. Era uma forma de dizer, de manifestar ali suas últimas condolências, carinho, respeito. Então passava ali aquele unguento, né? Esse unguento era feito geralmente com mirra. Também era usado aloés, que eram plantas medicinais, eram óleos também dos quais se extraía perfumes. Esses perfumes, você macerava ele, essas plantas eram maceradas, retirava aquele óleo para fazer aquele perfume, passava nas faixas e untava-se os corpos. Então, era assim que se fazia essa preparação. E esse corpo aqui de Lázaro já estava preparado. Então, ele morreu, foi preparado o seu corpo, e depois foi colocado no sepulcro e ali ele foi colocado uma pedra, como um costume, para que aquele corpo ficasse ali resguardado. E aqui você nota, né, uma diferença entre o sepultamento de Lázaro e o sepultamento de Jesus, que mostra que Lázaro, a família de Lázaro, uma família abastada, uma família que tinha dinheiro, porque era caro isso. Era tão caro que, por exemplo, Jesus, quando ele morre, ele não tem uma sepultura. É José de Arimateia que vai ter que comprar uma sepultura para Jesus, porque Jesus não tinha, ele era pobre. Tão pobre por quê? Porque aos 33, aos 30 anos, ele para de trabalhar e ele vai servir o ministério e eles viviam daquilo que as pessoas doavam. Então, quando ele é sepultado, ele não tem nenhuma sepultura. Então, a morte dele foi uma morte tremendamente humilhante. Primeiro, porque está sendo morto na cruz. E só bandidos, salteadores, ladrões morriam na cruz. E segundo, não tinha onde sepultar. Então o corpo dele ia ficar ali exposto, ia ficar ali jogado. E isso era algo terrível, né? Você ter o corpo exposto, o corpo morto exposto. E aí eles teriam que fazer algum jeito para poder sepultar aquele corpo. Não seria numa rocha, porque os mais pobres eles sepultavam mesmo no chão. Não tinha dinheiro para comprar uma sepultura, alugar uma sepultura. O que ia acontecer? Eles iam cavar uma terra e iam sepultar ali. Bom, mas aí José de Arimateia vai intervir, passar a Jesus, à família de Jesus, a sepultura. E aí o corpo de Jesus é colocado. Mas o corpo de Jesus não foi embalsamado. Olha aí que interessante, né? O corpo de Jesus não foi embalsamado. Foi isso que Maria Madalena foi fazer o que o corpo de Lázaro já tinha recebido, que era passar esse unguento e passar essas faixas, que denotava nessa cultura, né, judaica, respeito, carinho, afeto. É a última coisa que você faz pelo morto, é cuidar do seu corpo, mesmo depois de morto, ok? Então, aqui olha só que diferença. Esse Lázaro estava realmente, todos os rituais haviam sido cumpridos para a morte, já tinha sido morto, já estava sendo sepultado, com todos os parâmetros, a pedra já estava fechada lá, significado que o sepultamento tinha acabado. Quando você coloca a pedra,
significa que o sepultamento já acabou. É como se hoje você vai no sepultamento, quando desce ali a sepultura até o chão, ali se entende, né, que não tem mais sepultamento, então ali acabou o funeral, né? Cada um vai para sua casa. É a mesma coisa, quando colocava aquela pedra, significava já fez tudo, ou seja, o corpo já foi preparado, já foi untado, as mulheres já choraram, colocaram sobre dentro do sepulcro, né? Fizeram aquele momento ali de pranto, aí depois terminado, colocou-se a pedra e ponto final, né? Então, Jesus não, Jesus ele foi colocado lá dentro meio que às pressas, porque estava chegando já também o sábado. Então, o sábado de sacrifícios, ou de não se poder fazer sacrifícios, isso faz com que haja pressa, né? Então, eles fazem isso logo, tiram Jesus da cruz, depois de perfurar o seu lado, quebram as pernas dos outros que já estavam vivos, Jesus já estava morto, e jogaram Jesus nessa sepultura e colocaram uma pedra, como se tivesse acabado ali o ritual, mas não acabou, porque faltava ainda esse processo das ataduras. É o que Maria vai fazer, mas quando Maria chega lá, depois de preparar a mirra, o aloé, todas aquelas as práticas necessárias, as faixas, o que acontece? Jesus já tinha ressuscitado, as pedras haviam sido removidas e o anjo vai dizer: por que buscais o vivo entre os... Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia! Então aqui, voltando para o Lázaro, ele estava aqui nesse processo, tudo terminado, entre o terceiro e o quarto dia já começava já a decomposição, né? Por isso que tinha que se enfaixar, e aí vinha processo de decomposição. Então Lázaro já estava nesse processo de decomposição. Alguns historiadores acreditam, teólogos já ouvi falar sobre isso, que a morte, né, para os fariseus, ela se dava até o quarto dia, né? Ou seja, primeiro dia, mas aquela pessoa ainda poderia voltar, segundo dia, terceiro dia. Depois do terceiro dia, a pessoa não retornaria mais. Então, no quarto dia, era o milagre. Se isso acontecesse, era o milagre. Mas só Deus poderia fazer esse milagre, ok? Por que 4 dias? Então, aqui na letra B a gente colocou, porque confirma a morte. Número 2, porque rompe a qualquer explicação natural e porque aumenta o peso social do milagre. Porque a multidão vai ficar êxtase, porque, afinal de contas, né, Jesus havia ressuscitado a Lázaro, um homem que já não tinha condições explicáveis para a sua ressurreição. Então é assim que a gente termina aqui essa parte da nossa introdução, falando aqui sobre Lázaro. Lázaro sai para fora é o tema da nossa lição, da lição 9. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Então, vamos para a nossa lição 9, Lázaro, o amigo de Jesus, testemunha da vida. E aí você já sabe, para botar no nosso quadro, o que você vai colocar. Quando? São perguntas importantes que você pode botar no quadro. Quando? Antes da chegada de Jesus em Jerusalém. Por que isso é importante? Porque Jesus vai passar pela cidade de Betânia, né? E Betânia está a caminho de Jerusalém. Inclusive, quando Jesus decide ir, né, para Betânia, os discípulos ficam polvorosos. Você, nós vamos lá porque Jesus está querendo ir para Betânia, porque Betânia é perto de Jerusalém, então ele está querendo ir para Jerusalém. Nós estamos na época da festa e nós vamos morrer. Então, por quê? Quando? Antes da chegada. Por quê? Aqui tem um motivo interessante para ressuscitar a Lázaro. Mas lembra que Jesus disse a Maria que era para a glória de Deus? Por quê? Porque a ideia era glorificar a Deus. O nome de Deus é ser glorificado através desse grande milagre. E vai ser isso justamente o que vai acontecer no capítulo 11. Porque se você ler todo o capítulo 11, você vai ver que no final os fariseus vão entrar em polvorosa com essa situação de que o Lázaro, um homem morto, agora estava à vida, vivo, né? E isso vai fazer
o povo ficar completamente ensandecido, né, com esse Jesus que agora estava curando, que agora estava trazendo a vida. Aqui, a ressurreição de Lázaro, você vai observar que Jesus disse Lázaro e tal, toda essa passagem, Jesus chorou. Aqui, ó, os fariseus formam um conselho para matar Jesus. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho dizendo: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Observe que o livro de João, você estudou comigo, já sabe que o livro de João é sinal, né? Então, a ressurreição não é um milagre. A ressurreição é um sinal. Sinal é algo que aponta para a divindade de Deus, porque só quem era realmente alguém especial que poderia, ou somente Deus poderia fazer milagre. Então, sinal. Então, se Jesus faz sinal, ele é Deus. Então, esse homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar na nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote, naquele ano lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ou seja, nós vamos matá-lo, né? Porque assim a gente se livra dele e volta tudo ao normal. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E aí tem todo o desenrolar aí para a sua morte, para a morte de Jesus. Né? Jesus, então, agora vai ser entregue, vai ser morto, né? Por conta do ciúme dos fariseus. Então, a morte a morte de aliás, a ressurreição de Lázaro principia a morte de Jesus. Olha que interessante. Por isso que esse ponto é um ponto central, é uma lição muito boa. E nessa lição a gente vai estudar então sobre essa figura Lázaro. Embora eu achei que faltou algumas coisas que eu achei interessante, né? Porque se Lázaro é o amigo de Jesus, testemunha da vida, ele tinha que trazer mais coisas sobre o Lázaro. Se a gente está estudando os personagens de Jesus, que você vai perceber nessa lição que é mais o foco no milagre. E aí você vai ter que pesquisar, a gente vai ter que pesquisar, vai ter que trazer muitas coisas interessantes para você poder conversar com a classe. Mas vamos lá, que é para isso que a gente está aqui. É isso. Vamos lá, lição 9. O que a gente tem aí? Lázaro, amigo de Jesus, a gente já falou, a história de Lázaro. Nesse tópico aqui, a gente vai começar a falar sobre Lázaro. Vamos lá, Lázaro. 1.1. Não sabemos muita coisa sobre Lázaro, apenas que tinha duas irmãs, Marta e Maria, e experimentou o milagre de ter sido ressuscitado por Jesus após 4 dias de morto. Ele era de Betânia, na Judéia, onde morava com suas irmãs. Seu nome é uma forma abreviada que significa Eleazar, aquele a quem Deus ajudou. E aí eu pensei nesse tópico 1 da gente fazer aqui uma árvore aqui, genealógica. A gente não sabe quem é o pai, a gente sabe que é lá que um casal gerou, né, a Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria, ok? E a gente sabe que Marta, ela é aquela que vai estar preocupada com os afazeres, né? Tarefas. Vou botar aqui outra caneta para ficar legal. Com as tarefas. E Maria é aquela que está aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. E Lázaro é o amigo de Jesus. Opa! Amigo de Jesus, Lázaro, ok? Então, olha aí, que interessante. Lázaro é o amigo, Marta é também, todos são amigos aqui, e
na verdade, ele já tinha estado uma vez na casa, então ele já conhecia Betânia, já conhecia a família, ele era amigo da família. A Bíblia não fala quem são os pais de Lázaro, mas com certeza eram pessoas ali influentes, importantes, eram amigos de Jesus por algum motivo, ou da mãe de Jesus, alguma situação que fez com que eles fossem ali amigos, né? Tivessem uma relação íntima. E é disso que a história vai falar para a gente, dessa relação. Então, aonde isso vai acontecer? Na cidade de Betânia, que é próximo de Jerusalém. Muito bem, então essa é a história de Lázaro. O problema é que a gente sabe muito pouco sobre a história de Lázaro, né? Aí 1.2, a melhor parte. Aí, o autor agora vai focar nessas duas personagens, nas duas irmãs, em Maria e em Marta. A melhor parte, Jesus, ao visitar seu amigo Lázaro, onde foi recebido por Marta, ele então disse a Jesus que sua irmã Maria não queria ajudá-la a preparar as refeições nem servir as visitas. Ela estava cuidando tudo sozinha. Maria, por sua vez, estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Diante do embate, Jesus ressaltou o excesso de Marta, o zelo de Marta, e explicou a ela que Maria escolheu a melhor parte, aprender seus ensinamentos. Então, essa foi a primeira vez, né, que eles se conheceram, que eles tiveram contato. Então, isso aqui é importante. Aqui, nós temos a primeira vez que Jesus vai a Betânia, uma primeira vez que foi relatado, né? E aí já traçou aqui uma relação de amizade ali entre eles, né? E mostrando que Maria, ela estava representando aqui as pessoas que têm sede de Deus, que têm sede das coisas espirituais. E a pergunta é, qual é a melhor parte, né? Qual é a melhor parte? Então, aqui é a dicotomia da questão espiritual, as coisas espirituais, as coisas eternas. E muitas vezes nós estamos focados nas coisas terrenas. E aqui está apresentando para a gente a importância da gente estar focado nas coisas eternas, nas coisas de Deus, nas coisas de cima. Como diz a palavra, buscai aquilo que é de cima, né? Ou seja, dessa preocupação. E hoje, a aplicação. Aí você agora vamos partir para aplicar. Qual é a aplicação? Estamos hoje preocupados com as coisas terrenas ou com as coisas do céu? Qual é a melhor parte? Aí nós temos uma questão de que prioridades. Preguei outro dia na igreja sobre isso. Quais são as nossas prioridades? Porque às vezes Deus está na nossa lista de prioridade, é o último local, né? É o último local. Muitas das vezes, né, você tem lá, se a gente for fazer aqui, né, uma lista de prioridades. Lista de prioridades, de tarefas que você tem para fazer no dia. Aonde que Deus está nessa lista? Né? Tem gente que coloca Deus aqui, no último lugar. Se der tempo eu vou, se der tempo eu faço, se der tempo eu vou na igreja, se der tempo eu oro, né? A gente coloca Deus na nossa última linha ali de prioridade, né? Isso é muito ruim, isso é muito triste a gente fazer isso. Então pergunte à classe, monte ali uma faixa, né, um quadro, faça lista de prioridades. Quais são as nossas prioridades? Deus tem que ser a nossa primeiro ponto, né? Nossa prioridade, primeiro ponto aqui. Primeiro ponto aqui tem que ser Deus, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas mais serão acrescentadas. Então, esse aqui é o ponto 1.1, 1.2, né? A melhor parte. Aí vem para o 1.3, o perigo do excesso das atividades. Agora vamos focar na outra irmã, né? Que a gente estudou aqui, ó, na Marta. Aquela das tarefas, tá ok? Essa que a gente vai ver agora. Vamos lá para ela. 1.3. Às vezes estamos tão atarefados com as coisas deste mundo que deixamos a vida espiritual de lado. Devemos ter a organização e o empenho da Marta no serviço do Mestre, mas também cultivar um coração disponível como Maria. Jesus não condenou Marta, apenas ressaltou que a ansiedade estava roubando o lugar da palavra, algo que Maria estava priorizando. Então, aqui nesse caso, já é o contrário. A Marta estava focada nas coisas, nas atividades, estava focada nas atividades terrenas, né?
Jesus não repreendeu ela por estar focada nas atividades terrenas, só que ela estava com esse problema das prioridades, né? Estava com problema de prioridade. E aqui, ao invés dela aproveitar aquele momento que ela estava ali com Jesus, ela estava ali fazendo as coisas em casa. É bom fazer as coisas também, cuidar da casa, fazer as coisas ali, mas ela poderia estar também aos pés de Jesus, a ponto dela chegar e falar: olha, Maria não me ajuda, Maria está aí, está te ouvindo, tem muita coisa para fazer. E aí a gente tem, Jesus vai repreender ela falando que, olha, que a Maria ali ela escolheu a melhor parte. Marta aqui então representa, né, a pessoa que está envolvida em tantas atividades, tantos afazeres, tem tantas tarefas, né? Sejam elas espirituais, porque às vezes não é só o problema de tarefas materiais, sejam elas espirituais, sejam elas materiais, tão focada nas coisas terrenas que não tem tempo para estar nos pés de Jesus. Então essa é a ideia principal que está aqui, né? Isso se transforma numa ideia de que a gente tem que fazer algo. A gente, no tempo que a gente está vivendo, a gente tem sempre que fazer algo, fazer, produzir. Você tem que ser produtivo. Você tem que estar produzindo, a igreja tem que estar produzindo. Aí está na igreja, está produzindo, está em casa, está produzindo. A gente nunca tem tempo para nada. A gente não raciocina. A gente vive no automático, né? A gente vive ali no automático, produzindo. E a gente se preocupa que Deus, se esquece que Deus não está querendo que a gente produza. Deus não está querendo que a gente faça. Deus está querendo que a gente seja. Vou escrever para você não esquecer. Deus não está preocupado com o nosso fazer, e sim com o nosso ser. A gente às vezes está tão preocupado em fazer, que a gente se esquece de ser. Ser crente, ser servo, ser humilde, ser amoroso, ser compassivo, ser temperante, ser uma pessoa de Deus, ser luz. Deus nos chamou para ser e não para ficar fazendo. Então a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente se transforma num fazedor. E tem muito na igreja gente com uma Marta, fazedor de coisas, fazedor de atividade, planejador de atividades e fazedor de atividade, de culto, de festa. E a gente está vivendo um tempo de tanto trabalho, né? Tem igreja que tem tanto trabalho, tanta atividade. E a gente não tem tempo nem de servir a Deus, de adorar a Deus. Você não tem tempo, porque você tem tanta coisa. Então, 1.3 fala sobre isso. Está gostando aí? Deixa o like, dá o glória. Quero falar aí para vocês, ó, que estão aí com a gente do nosso novo livro, Teologia do Afeto, a arte de encontrar Deus no outro. Esse é o livro, é o meu novo livro, pela editora Letra Capital, onde eu falo que Jesus curava através de quê? Jesus curava através do afeto. Ele curava através do toque, da escuta e da atenção. 3 formas pelas quais o amor de Deus se manifesta. Eita, foi forte, né? Gostou? Deixa eu falar aqui para você um pouquinho, ó. Por que precisamos de uma teologia do afeto? Jesus é a prática do afeto, a natureza como criação divina, afeto e cuidado, o legado da cultura africana, o evangelho holístico, a integração entre corpo, alma e espírito, Jesus e o afeto, o encontro com os excluídos do seu tempo e de hoje, afeto e saúde mental. Sabia que tem muita gente adoecendo porque falta afeto? A urgência do cuidado em tempo de adoecimento. Afeto e sabor. Nem sempre a igreja foi insípida, porque parece que a igreja tem tudo, menos afeto, né? Afeto e reconciliação, saúde, adoecimento e ambiente religioso. Eu falo como é que existe tanta gente doente na igreja, tanta gente com depressão, deprimida, aborrecida, chateada, amargurada, com pensamento, né, negativo, várias doenças psicossomáticas, aonde? Dentro da igreja. Não era para ser assim. Acontece isso porque está faltando afeto. Você vai descobrir isso nesse livro. Afeto e reconciliação. E aí eu pergunto, né, se existe um caminho para essa teologia do afeto. Bom, gostaria muito que você comprasse apenas R$ 30. No site é 35. Na Letra Capital você encontra esse livro nosso aí. Você pode pedir lá na Letra Capital, que vai chegar na sua casa. Opa, caiu ali, mas a gente tem que seguir, tá bom? Olha aí, vamos lá. Quem crer verá a glória de Deus. É o tópico de número 2. Agora ele vai focar no milagre, né? Naquilo que aconteceu. Quem crê verá a glória de Deus. Ao ver a tristeza de Marta pela morte de Lázaro, morto há 4 dias, Jesus lhe disse: se creres, verás
a glória de Deus. Vamos analisar então a glória de Deus nesse tópico, né? Vamos lá. 1.1, a presença do Senhor. As irmãs de Lázaro ficavam apreensivas com a demora de Jesus, após ter sido avisada de Lázaro. Seu amigo estava doente. Quando Jesus chegou, elas disseram que se ele tivesse ali, isso não tinha acontecido. Realmente, se Jesus estivesse presente, o irmão dela não teria morrido, mas a incredulidade permaneceria. Eu não estava aqui por amor de vós, foi o que ele vai explicar. Então, a presença do Senhor é o tópico 2.1. Eles clamavam, porque ela entendia que se Deus estivesse, Jesus estivesse ali, aquilo não teria acontecido. E eu vou fazer uma pergunta aqui, um questionamento. Será que não tinha acontecido? Porque às vezes a gente acha que a presença de Deus impede de coisas ruins acontecerem, né? Mas a presença de Deus não impede de coisas ruins acontecerem. Olha, observe, Ezequiel 18, quando fala do vaso, a Bíblia mostra ali, naquela visão, que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Então, mesmo a gente estando na mão do oleiro, a gente pode se quebrar. O Salmo 23 vai falar para nós, né, que coisas ruins podem acontecer, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ou seja, eu posso andar pelo vale da sombra e da morte. Então, a presença de Deus não afasta o mal. O mal poderia ter acontecido, né? O fato de Jesus estar ali, talvez, não signifique que o Lázaro não tivesse morrido. Mas Lázaro, Jesus não vai justamente porque ficaria difícil para ele estar presente e não agir. Ele seria obrigado a agir. E era a intenção de Jesus que a doença se transformasse na morte, que viria glorificar a Deus. Iria ser um grande sinal, o maior sinal de Jesus. Esse sinal de Jesus iria aumentar a fé daquelas pessoas. E é por isso que o autor colocou aqui para a gente, né, que ele deixou que isso acontecesse. Lá em João 11,15, ele fala que deixou que isso acontecesse. Para quê? Para que vocês acreditais, ou seja, para que aumentasse a sua fé. Acreditar em Jesus, que ele está no controle, mesmo quando ele não parece estar presente, mesmo quando ele parece estar distante, ele está entre nós, ele está ao nosso lado. 2.2, Jesus chorou. Aqui nós temos a humanidade de Jesus, né? Jesus, cadê? Na Bíblia encontramos registro sobre o choro de Jesus em duas ocasiões. Na entrada de Jerusalém, quando disse aos seus que viriam, que os inimigos os cercariam com trincheiras, os sitiariam e os apartariam de todos os lados, porque não aproveitaram a oportunidade que Deus concedeu para salvá-los. E quando chegou ao túmulo de Lázaro e viu as pessoas chorando. Isso nos mostra que Jesus se importa com o sofrimento humano, seja com consciência, como consciência, seja como consequência de rebeldia ou atitudes impensadas, seja pelas contingências da vida. Então Jesus chorou, mostra o que para nós, né? Mostra a humanidade de Jesus. Jesus também era humano, ele também chorava, ele também tinha emoções, ele tinha uma grande amizade, uma forte amizade. Isso fez com que ele chorasse. Mostra que ele se importa. Com o sofrimento humano. E não é um Deus distante. Ele está perto de nós. Ele se importa com o que a gente passa, com o que você passa, com o que você chora, sofre, com o que você está vivendo. Então, ensine-se a classe. Ele está conectado com o sofrimento da humanidade. Ele não é distante. Ele não é alheio às nossas causas. Ele se importa. E mais, ele cuida de nós. Mesmo quando parece que ele não está ligando, mesmo quando parece que ele não está atento, ele está cuidando de nós. Então isso aqui é muito importante, ele cuida demais de nós. Jesus chorou. E aí eu tenho uma questão interessante, porque, vou fazer aqui uma observação, o menor versículo, mas o mais profundo. Mais profundo, né? É esse aqui. Ele é o menorzinho. Dependendo da versão que você tiver, é o menor versículo, mas ele é o mais profundo, porque é carregado de emoção.
né? Era carregado de sentimento. E muitas vezes nós queremos bloquear o sentimento, não queremos aceitar o sentimento. O homem não chora. Jesus chorou, irmão. Jesus chorou, Jesus estava ali se compadecendo da humanidade. 2.3, Jesus manda remover a pedra. Jesus manda remover a pedra. Jesus manda remover a pedra, um tipo de tampa do sepulcro naqueles dias, como eu falei já. Na cultura judaica, o corpo deveria ser sepultado o mais breve possível, de preferência no mesmo dia da morte. Naquela altura, com certeza, o corpo já estava em esse processo já, né, de putrefação. E aqui é interessante, porque Jesus mandar remover a pedra mostra duas coisas, né? Que Deus faz o milagre, Deus faz o impossível. Mas o possível somos nós que fazemos. Então somos nós, eu e você, que temos que fazer, né, o possível. Tira a pedra, remove a pedra. E aquela pedra simbolizava a crença. Porque se eles não creem, não poderiam tirar a pedra, porque afinal de contas o corpo já cheirava mal. Então quando ele fala tira a pedra, as irmãs vão falar, ó, seu, mas já cheira mal, né? Tem 4 dias. E Jesus disse, creres verás a glória de Deus. E é claro que aí você pode trabalhar essa pedra enquanto empecilhos para a ação da glória de Deus. Quais são os empecilhos que nós temos hoje para a ação de Deus, né? Quais são as pedras? E você pode numerar a pedra do orgulho, a pedra da falta de fé, a pedra da incredulidade, a pedra da preguiça. Tem um monte de pedra que às vezes está impedindo, às vezes não, sempre está impedindo a ação de Deus. Ok? Fechou? Maravilha. Vamos para o nosso comentário. Comentário. É na lição de número 8, Abigail, né, que a gente vai olhar aí nos comentários. Vamos ver quais são os comentários que nós temos nessa lição. Vamos ver para você ter o seu comentário falado aqui. Você tem que ter a palavra manda, a pesquisa é a palavra manda. Mas aí você vai mandar um alô, né? Vai mandar um alô, quero ver quem mandou um alô aqui. Ana Paula Jane diz, pastor, manda um alô para a cidade de Córrego do Bom Jesus, Minas Gerais, Ministério Madureira. Nosso pastor local, pastor Luciel Machado. Meu pastor local, pastor Carlos Augusto. Ela é membro do canal, tem um escudo bonitão aí. Deus abençoe, minha irmã. Muito obrigado pela ajuda. E tá mandado um alô. Zélia Santos está dizendo, a paz do Senhor, pastor Júlio César, uma bênção a sua aula, que Deus continue te capacitando a cada dia. Manda um alô para nós do Ministério Madureira, Campos de Anchieta, aí, ó, que legal, tá mandado. Cássia Aparecida está dizendo, manda um alô para a ADM São Dimas, São Paulo, aprendo muito, maravilha. Mateus Heleno está dizendo, manda um alô, presbítero Mateus Jadebrais Santos, Dumont, Aracaju, Sergipe. O pessoal, desde que eles escrevem, achando, será que o pastor não vai ler? Será que não vai ler? Maria Pinheiro, a paz do Senhor, pastor Júlio, manda um alô para a congregação AD Sergipe, Filadélfia, Campo Grande, pertinho. Meu pastor Marcelo Frederico e a comissão Cátia Lúcia, muito bom. Muito obrigado pela aula maravilhosa. Muito obrigado. Tenho aprendido muito com as aulas, Deus abençoe. Muito bom, muito feliz, viu, irmã Maria? Agora foi Eliezer Gonçalves, Paixão. Manda um abraço para a igreja AD São Domingos 2, Campos de Campinas, Ministério Madureira, Goiânia, Goiás. Está mandado. Maria José está dizendo, a paz do Senhor, pastor, manda um alô para a igreja Assembleia de Deus Madureira, Porangatu, Goiás. Sempre assisto as suas aulas, as quais me ensinam muito, contribuem muito nas minhas aulas. Que Deus te abençoe. Obrigado. Elenilda, membro do canal. É tudo, né? Ela ajuda, ela apoia, ela fala, ela faz tudo. Essa irmã é uma bênção. Manda um alô para a equipe da EBD, da Assembleia de Deus, do Rodo de Cesário Alvim, em Vila Jardim, interior do Rio de Janeiro. Está mandado, minha irmã. Deus abençoe. Deixa eu ver quem tem mais.
Afrodita do Afeto manda um alô para Flores de Goiás. Deve ter sido digitado errado, né? Somos ouvintes. Odete Oliveira diz: eita glória, gloriosa. Olha nós aqui de novo. Manda o meu alô, querido pastor Júlio César. Obrigado, pastor Odete. Deus abençoe. Miguel Aracanjo tá por aqui, ó. Tá dizendo assim: manda um alô para Goiânia. Já estou acompanhando as aulas. Mais uma excelente lição. Deus abençoe a todos. A José Angela está dizendo: manda um alô para Palatina, Goiás. Hoje tem muita gente. 07 anos. Opa, peraí, isso aqui eu tenho que ir. Para. Olha só que lindo, gente. Josângela Lisboa está dizendo. Ela está sempre aqui com a gente, tá? Tem um marcador aqui em vermelho, significa que ela sempre comenta, sempre fala. Olha só, 70-21. Ela está dizendo o seguinte: manda um alô para Planaltina, Goiás, para Johanna Luiz, 7 anos. Ama as suas aulas. Ministério Madureira, pastor Paulo César, graça e paz. Olha aí que bênção. Então, um abraço aqui para Johanna Luiz, um beijo grande, um abraço forte, a paz de Cristo para ela. Deus abençoe. Johanna Luiz, 7 anos. Isso aí que é gratificante. Deus abençoe. Muito feliz, estou até emocionado. Deixa eu ver. Nirleia de Monte. Manda um alô para Luziânia, nosso nome difícil, Luziânia Goiás. Aí tá mandado. E o Rogério Espíndola está sempre com a gente. Manda um abraço. Manda o endereço para o lançamento do livro. Foi em Magé, eu lancei em Magé, na praça. Me esqueci. Lá em Magé, tem uma praça lá, perto de Pau Grande, lá, né? A gente foi lá e lançou. E falou, Praça Montese. Aí eu respondi, Praça Montese. Ele falou assim: eu quero este livro, manda, eu quero. Opa, peraí, eu tenho que mandar mesmo, tá? Tem ali o link do livro no site, você pode adquirir no site. E esses foram os avisos. Não, peraí, gente, vamos ver se tocou o sininho. Será que tocou o sininho? Eu acho que não tocou o sininho, não, hein? Eu acho que não tocou o sininho. Vamos ver aqui se tem um valeu demais. Valeu demais, deixa eu ver. Com valeu demais. Não tem valeu demais, não tem valeu demais. Mas é assim, eu vou chorar, não tem valeu demais. Vou escrever isso para não esquecer, tá? Vou te levar pro coração. Não teve valeu demais. Não teve valeu demais. Não teve valeu demais. Não teve dinheirinho. Não fez plim, não teve. Bom, gente, é isso aí. Vamos pro tópico número 3. Jesus é a ressurreição e a vida. Nesse tópico, então, ele vai trabalhar, né, o milagre. Né? O milagre, realmente, agora, que vai ser realizado. O milagre da ressurreição de Lázaro. A região ficava a cerca de um dia de Betânia. Como Jesus não partiu de imediato, quando chegou, Lázaro já estava sepultado. Isso a gente já sabe, os alunos também, né? Vamos passar aqui. Jesus é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. É a declaração de Jesus. Assim confortou Marta e ressaltou a necessidade de crer. Daquele que crê em mim, nunca morrerá. Jesus está falando daqui da morte, da vida eterna, né? Embora Jesus estivesse falando da vida eterna, Marta não compreendeu bem. Eu sei que ele ressurgirá na ressurreição do último dia. E ele ressaltou que Lázaro não estava partindo para a eternidade, mas seria o quê? Ressuscitado. É isso que Jesus está falando. Jesus é a ressurreição e a vida. E nesse tópico, né, você pode trabalhar, né, a ideia da vida, da verdadeira vida, né, a ideia da vida após a morte. Você pode trabalhar também a ideia da ressurreição, fazendo um link com 1 Tessalonicenses 5, falar sobre o que o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição, que a nossa esperança, a ideia da esperança, porque a nossa esperança é a ressurreição. Então, tudo isso é importante para você trabalhar aqui nesse tópico. Jesus é a ressurreição e a vida. 3.2, Lázaro, vem para fora. Aqui foi a palavra que eu falei lá no começo, de poder que foi liberada, né? Após removerem a pedra do sepulcro, Jesus ordenou que Lázaro viesse para fora, e ele veio, ainda envolto em faixas e com o rosto envolto em pedaços de pano. Esse milagre rendeu duas coisas. Muitos finalmente creram em Jesus como enviado, e a notícia se espalhou para diante daquela hora em diante. Os líderes judaicos começaram a planejar. Então, aqui, essa palavra de autoridade gerou vida,
E aí nós temos duas consequências. Primeiro, aumento da fé. A fé aumentou. E, segundo, né, aumento da oposição. Porque os fariseus ficaram muito, muito, muito assustados. E aí tudo isso vai culminar com a crucificação de Jesus, né? Que vai ser mais tarde. Então, o que Jesus, na verdade, Jesus estava, como é que eu vou dizer? Ele sabia que tudo isso ia acontecer, era necessário que isso acontecesse, que tudo isso, que Jesus não vai quando Lázaro adoece, porque se Jesus fosse, ele teria que fazer aquele milagre porque ele era muito amigo da família. E se ele faz aquele milagre, de Jesus, de Lázaro está com um dia, com dois, com três, você vai dizer, falar assim, isso não é nada. O povo também vai dizer, isso não é nada, não pode acontecer. E por que as pessoas tinham essa percepção também, gente? Porque, você sabe, até a Idade Média tinha muitos casos de pessoas que desmaiavam e eram sepultadas. Em alguns casos na Europa, alguns sarcófagos, não, alguns caixões eram obrigados a terem respiradouros, porque eles sabiam que muitas pessoas, como a ciência não era muito avançada, às vezes as pessoas eram diagnosticadas de morte antes mesmo de morrer. Então, aquela pessoa, na verdade, não estava morta e eles sepultavam aquela pessoa. Daí que tinha também nasceu a ideia do velório. O velório também nasceu disso. Porque aquele velório, no momento em que as pessoas ficavam aguardando, porque de repente aquela pessoa não estava morta. A ciência não tinha hoje, como hoje, decretar, foi uma morte cerebral, uma parada cardíaca, né? Às vezes uma pessoa entrava em coma, ficava ali com uma respiração muito baixinha, uma frequência cardíaca muito baixinha, as pessoas achavam que estava morto, na verdade não estava morto. Então ela poderia retornar. Então, naquele mundo antigo, então isso na Idade Média. Se na Idade Média acontecia disso, de pessoas voltarem à vida, voltarem à vida, não, nem morreram, na verdade, né? Elas serem sepultadas vivas, e para impedir isso, os caixões terem locais de respiradouro. Muitos casos de exumação aconteceu na Europa também, que você, quando vai abrir o caixão, o corpo está virado ali dentro, então significa que a pessoa não estava morta, né? Então as pessoas tinham até medo disso, de serem sepultadas vivas. Imagino mais 400 anos atrás, ou seja, no tempo de Jesus. Então por isso que só decretava realmente que uma pessoa estava morta depois do terceiro dia. Porque se for a pessoa tivesse, né, não havia os instrumentos necessários para decretar uma morte, poderia ser que aquela pessoa retornasse. Então era algo que poderia acontecer, com um dia, 2 dias, 3 dias, aquela pessoa que não estava morta, na verdade estaria num coma, retornar, né? E aí, se isso acontece, aquilo não foi um milagre, não foi algo extraordinário. Extraordinário seria se fosse depois de 4 dias, porque só depois de 4 dias é que eles acreditavam que o corpo, a alma não voltaria mais para o corpo. Aí é que tá. Então, se Jesus que fizesse o milagre logo no começo, não teria tanto espanto assim. Então, Jesus vai esperar aquilo acontecer, todo o processo se dá. Era um dia para a pessoa chegar lá, era um dia, Jesus fica mais um dia para voltar, 4 dias. Quando Jesus chega lá, está no 4º dia, o corpo já está em estágio de putrefação, e não há como os fariseus dizerem que aquele homem, né, não foi um grande sinal, porque só Deus poderia fazer isso. Então, o que acontece aqui é que Jesus, a partir desse momento, vai criar uma situação. Então, vai despontar, vai startar uma situação que vai praticamente obrigar, né, os fariseus a tomarem uma decisão, movidos pelo orgulho, pelo ódio, né, de matar a Jesus. E vai ser justamente o que vai acontecer. Então, por isso que eu falei no começo, a vida de Lázaro principia a morte de Jesus, né, na cruz. 3.3, o perigo de ser amigo, o privilégio de ser amigo de Jesus. Vamos lá. Jesus disse que dar a vida pelos seus amigos é uma grande demonstração de amor e que seus amigos são os que obedecem aos seus mandamentos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizeres o que vos mando. E aqui, né, é destacar, né, a importância, né, da amizade. É nesse ponto aqui
acho que chama a atenção para todos nós o tema da amizade. Como é bom ter amigo, né? Como é bom ter amigos. Isso aqui é fundamental. Lázaro, amigo de Jesus, né? Jesus, amigo de Lázaro. Como é bom ter amigo. Às vezes a gente pensa que amigo é só Deus, amigo é só Jesus, mas amigo é o próximo. A Bíblia diz que quem tem amigo, né? Que amigos mais chegados que o irmão. Então essa é a importância da amizade, a importância do amigo. E como é bom ter um amigo chamado Jesus. Amigo que está conosco em todas as horas, em todos os momentos e em todas as situações. Conclusão. Que peninha! O cuidado de Jesus enquanto milagre de ressuscitar Lázaro aponta para o poder de Jesus como seu Filho de Deus. Humanidade, cuidado, né? E poder de Deus, que define aí essa lição. Vamos lá, vamos fazer aqui acho que tá algumas palavras: humanidade, humanidade de Jesus, cuidado, né? E, do outro lado, poder. Poder de Deus, de Jesus como Filho de Deus. Esses 3 pontos aqui são fundamentais nessa lição, você não pode deixar aí, ó, de trabalhar. A humanidade, o cuidado e o poder. Bom, eu vou ficando por aqui, então não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim, sempre tiver um beijo... Eita! Bem, eu vou ficando por aqui antes disso. Bom, então não esquece, lá no final você vai ver o que a gente ganhou e agradecimento à igreja aí de Seropédica, quilômetro 50. Bem, eu vou ficando por aqui, não se esquece, se inscreva no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho, em todas as atualizações, assim, sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte, a paz de Cristo. Gente, o pastor vai pregar e sai com a cesta de doces. Olha, doce de leite. Eu acho que é doce de banana. Própolis, porque ele está muito resfriado. Manteiga. Manteiga mesmo, meu Deus. Mel! Jesus! E essa garrafa aqui, eu pensando que era suco de uva, é leite puro da vaca. Leite puro. Nem balanço. Meu Deus. É. Aonde que tá gravando? Lembrança dos varões da AD Seropédica. Quilômetro 50. Pastor Eliezer Gonçalves e pastor Eliúde. Renato Seabra. E o seu genro, pastor Renato Seabra. Queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim de mais um comentário edificante da Escola Dominical. Hoje, aprofundamos nosso conhecimento sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, através das preciosas lições da revista Betel Dominical do 3º trimestre. Como é maravilhoso poder compartilhar estes momentos de aprendizado e reflexão com vocês. A cada semana, descobrimos mais sobre o amor incondicional de nosso Salvador e sua mensagem transformadora. Não perca nosso próximo encontro. Toda segunda-feira, trazemos um novo comentário repleto de ensinamentos fundamentais para nossa caminhada cristã. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Juntos vamos espalhar a palavra de Deus, levando a boa semente e fortalecendo a nossa fé em Cristo.
Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado por assistir.